Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira celebramos com alegria a festa de Santo Estevão, primeiro mártir. Então, com ele louvemos ao Senhor, testemunhando o amor de Cristo por meio da oração, do anúncio da palavra e com nossas vidas. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 6, versículo 8 a 10. Depois, o capítulo 7, versículos 54 a 59. Atos, capítulo 6, versículo 8 a 10. Depois o capítulo 7, versículos 54 a 59. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada de libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, dentro da oitava festiva de Natal, celebramos Santo Estevão, primeiro mártir. O mártir só é levado a entregar sua própria vida por causa da verdade que salva e liberta. Ninguém se doa por uma mentira ou enganação, mas o faz com total liberdade, porque antes pôde encontrar-se com Jesus. Esse encontro o levou à conversão radical da própria vida. Então, o Atos dos Apóstolos narra que, por força do Espírito Santo, Estevão, ainda em vida, contempla a glória de Deus e, ao fazer tal experiência com determinação, enfrenta o suplício do martírio. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 10, versículo 17 a 22. Mateus capítulo 10, versículo 17 a 22. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nesse sentido, as palavras ditas por Jesus no Evangelho ganham vida por meio, voltando à primeira leitura, as palavras de Jesus ganham vida, por meio da coragem de Estevão, de tantos cristãos que, até os dias atuais, perseveram e não se deixam enganar pelas estruturas opressoras que querem destruir a vida e a dignidade humana. Então, que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida, tá certo? Sempre colocar em prática as suas palavras e os seus ensinamentos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.